Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui na casa de Deus, aqui na secretaria da nossa igreja, a Igreja Assembleia de Deus Família Central em Bebedouro, Estado do Espírito Santo. Após algumas horas de oração, eu quero deixar para nossos irmãos e obreiros um texto da Palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo 18, e o versículo de número 21, Êxodo, capítulo 18, e versículo de número 21. Diz assim a palavra do eterno Deus: e tu, entre todo o povo, procura homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que aborreça a avareza, e põe sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Êxodo capítulo 18, versículo 21. Há uma palavra de aconselhamento de um moço chamado Jetro, no qual era sogro de Moisés. Moisés era o condutor, o líder que estava conduzindo o povo de Israel rumo à cidade de Canaã, ou à terra de Canaã, aonde era as terras que Deus tinha dado por herança ao povo, aos filhos de Israel. Porém, em meio a esta trajetória, caminhada, surgiu vários problemas durante esses 40 anos de peregrinação do povo no deserto. E durante esses 40 anos, Moisés teve muita dificuldade de conduzir o povo pelo deserto, porque o povo ia crescendo, e de forma que os problemas também foram aumentando. De sorte que a Bíblia diz que Moisés tinha dia que ele passava o dia inteiro assentado no meio do povo, só resolvendo problemas do povo. E o sogro de Moisés, chamado Jetro, viu que isso não era bom, havia um desgaste muito grande na vida de Moisés. Então o sogro de Moisés, chamado Jetro, chama Moisés, o seu genro, ele dá conselhos a respeito de como conduzir o povo. Então, o versículo 21 do capítulo 18 diz que o sogro de Moisés chegou para ele e disse: Moisés, procura homens capazes no meio do povo. E esses homens capazes são homens que aborreçam a avareza, homens que não sejam avarentos, que sejam homens de verdade, e coloca esses homens por maiorais, como cabeça, como líder, uns para liderar 1000, outros para liderar 100, outros para liderar 50 e outros para liderar 10. Enfim, conforme a capacidade de cada um, era o tamanho do povo, o número do povo que seria colocado na responsabilidade de cada um deles. Olhando para esse texto, eu entendo que o crescimento de uma obra, o crescimento de uma igreja, depende muito da capacidade de cada líder espiritual. Seja ele evangelista, presbítero, pastor, apóstolo, bispo, seja qual função eclesiástica que seja, o crescimento desta obra depende da capacidade dada por Deus a cada obreiro, a cada líder. Muitos líderes e obreiros falam: em tal lugar é difícil de ganhar almas, em tal lugar é difícil a obra de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa: não existe lugar fácil para fazer a obra de Deus. Seja lugar pequeno ou lugar grande.
Eu já fiz a obra de Deus em cidade grande e hoje estou em um lugar pequeno, com poucos habitantes. Enfim, eu tive duas experiências, lugar pequeno e lugar grande. A dificuldade para fazer a obra, ela é a mesma. Mas por que em alguns lugares crescem menos, em outros lugares crescem mais? O crescimento, volto a dizer, depende da capacidade dada por Deus a cada obreiro que está à frente desta obra. Agora, existe algo que supera a falta de capacidade de um obreiro. Às vezes ele não tem uma capacidade grande da parte de Deus e às vezes o trabalho cresce, a liderança desse obreiro. Por quê? Porque existe algo que supera a falta de capacidade ou pouca capacidade. Vou citar aqui duas coisas. Primeiro, sacrifício e segundo, dedicação. Quando a pessoa tem pouca capacidade, ele tem que se superar através do sacrifício e da dedicação. Eu conheço obreiros que não têm uma grande chamada e estão conseguindo fazer um grande trabalho, certo? Por quê? Porque não tem uma alta capacidade dada por Deus, mas tem sacrifício, tem preço, tem dedicação. Hoje, a maioria dos líderes quer que a obra cresça, que a congregação cresça, mas não é tanto capacidade, falta sacrifício e falta dedicação, certo? Eu conheci um obreiro, ele era um presbítero na época, hoje é pastor. Ele andava mais de 1 hora de bicicleta para ir e mais de 1 hora para vir. Ele morava em um local e a congregação que ele pastoreava era muito longe. E não tinha ônibus, ele não tinha carro. O que ele tinha era uma bicicleta, que ele andava mais de hora no escuro, correndo perigo de vida, e ele fazia isso em todos os cultos. Andava aproximadamente umas 3 horas de bicicleta para atender a obra de Deus. Chegava à meia-noite, 1 hora em casa, 1 hora da manhã, em casa sozinho. Deus sempre guardou a vida dele, sempre protegeu a vida dele e a obra cresceu. E era um presbítero que eu conheci, tinha pouca capacidade, mas o amor que ele tinha para a obra levava ele a pagar um alto preço de jejum e oração, e se dedicava àquele trabalho. Eu conheci um outro obreiro, esse era um jovem missionário de 20 anos, apenas 20 anos ele tinha. Ele andava 20 quilômetros a pé, 20 para ir e 20 para voltar, tomando conta de uma obra no interior do Paraguai. E Deus operava maravilhas e o trabalho cresceu. O que é isso? Às vezes, a falta da capacidade é superada pelo sacrifício e a dedicação do obreiro. Agora, você pode ser até capaz, pode ter até capacidade, mas se não tiver sacrifício, se tiver preço, não tiver dedicação, não tem que a obra crescer. O tamanho do sacrifício é o tamanho da resposta de Deus para o seu ministério. É o tamanho da resposta de Deus para a sua vida. Então não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Que em qualquer lugar é difícil fazer a obra de Deus. O que faz diferença é o seu chamado, é o seu sacrifício e a sua dedicação à obra de Deus. Certo? Obreiros, pastores, líderes, precisam, irmãos, viver uma vida de jejum e oração. Uma vida de constante jejum e oração.
de meditação na palavra de Deus, visitar os novos convertidos, visitar os enfermos. Quando eu falo esse trabalho de visita, não é só para pastores, esse trabalho é dado também especialmente aos diáconos da igreja. Diácono que é diácono, o trabalho dele é ver a vida de oração, jejum e visitar os lares. Visitar os lares, fazer campanha de oração nos lares, orar nos lares, visitar os novos convertidos. Esse é o trabalho do diácono da igreja. Hoje, não existe quase diácono que faça o trabalho dele, que é o ofício dele de diácono. Chega atrasado na igreja, atrasado nos cultos, não se coloca à disposição do pastor para atender as necessidades da igreja. Às vezes o quintal está todo sujo, ao redor da igreja, banheiro sujo, quintal sujo, não aparece o diácono para chegar lá limpar, cuidar da casa de Deus, certo? É o pastor que tem que ver tudo, tem que atender tudo, ficar de olho em tudo, porque não temos hoje, com exceção de muitos diáconos como antigamente, ou que diácono cumpre a sua função biblicamente, certo? Presbíteros que se dedicam a ensinar, que estejam à disposição do ministério para atender o ministério, para tomar conta de congregações. Os presbíteros hoje só querem ficar dentro de igreja, a maioria, sem atender às necessidades do ministério da igreja. Enfim, o sacrifício e a dedicação supera a falta de capacidade daqueles que lideram, o que desejam pastorear, fazer a obra de Deus. Tá bom? Então, guarda isso, se dedique, faça sacrifício ao Senhor, visite, evangelize. Vamos cumprir a nossa missão como chamados e escolhidos por Deus. Forte abraço, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, no nome de Jesus.